Na época da colheita, os reis saem à guerra. Este é o Café com AP de hoje, baseado em 2 Samuel capítulo 11. E nós vamos ver aqui um dos textos mais incríveis, mais tristes, mais difíceis que a gente pode encontrar na Bíblia, mas também um texto que fala muito com a gente, que fala muito com a nossa área frágil, área fraca da vida. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e essa é uma live devocional para uma vida plena. Então vai chegando, bem-vindo a todos que estão aí entrando, um grande abraço, glória a Jesus. Se alguém puder escrever para mim, 2 Samuel capítulo 11, e vamos nessa. Fala conosco, Jesus, Tu és bom, Tua bondade dura para sempre. Venha ao encontro do nosso coração, traz cura para familiares e amigos. Neste momento eu oro pelo Edson Ricardo do Nascimento, o primo Ricardo, Senhor, abençoa a vida dele, restaura a sua saúde e de todos os nossos familiares ou amigos que se encontrem, Senhor, num estado difícil de saúde. Vem com a Tua mão de poder, com a Tua glória, curando. Toma vida também, Senhor, de pastores, missionários no campo. Eu oro em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a temporada Palavra Revelada. E nós estamos aqui lendo a Bíblia. Originalmente, são 6 semanas de leitura, mas como o Café com AP só tem 5 dias na semana, então a gente acabou prolongando isso aí mais 2 semanas, né? Onde nós vimos aí 2 partes de leitura aí sobre a vida de Jesus, 2 sobre a vida de Paulo e agora as 2 últimas partes sobre os textos do Antigo Testamento que todo mundo deveria conhecer. Essa é uma introdução bíblica. Hoje eu vi um post muito interessante que diz assim que você não se dedica à leitura bíblica para você dominar a Bíblia, mas para ela te dominar. E isso é muito importante. Então eu estou aqui com você para te ajudar a ler a Bíblia comigo e comentarmos. E aqui a gente dá liberdade ao Espírito Santo dele vir compartilhar, dele trazer do coração de Deus aquilo que Deus tem para nós. Amém? E se você já leu a Bíblia, não tem problema nenhum, é muito bom, né? Eu mesmo refaço esse plano muitas vezes durante a vida. E para você que nunca leu, esse é um primeiro plano introdutório muito bom, uma das maneiras muito boas de você ler a Bíblia. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 11. Gente, a gente está vendo aqui a história de Davi, a gente leu a história ontem, ministramos sobre Davi e Golias, né? Foi uma live impactante, Deus falou muito com a gente, então depois você pode assistir, ela ficou gravada aí para você. E hoje a gente vai ver uma situação muito triste. Se eu fosse escrever a Bíblia, pode ser que eu não escreveria sobre os pecados de ninguém. Mas existe uma diferença muito grande entre cobrir e encobrir, sabe? A Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados, mas isso não significa encobrir. Cobrir é vesti-los de amor, vesti-los de compaixão, mas isso não isenta do tratamento, da necessidade realmente de libertação, de confronto. Agora, encobrir é esconder, e não é isso que a Bíblia ensina. E aqui a gente vai ver nada mais, nada menos do que o pecado oculto de Davi. E Davi, num dos salmos, ele diz assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Ele sentiu fisicamente as consequências do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E eu posso dizer o seguinte: ele é um patrão que paga em dia. Então, enquanto Davi encobriu o seu pecado, ele sentia nos seus ossos o salário desse pecado. Na primavera, no tempo em que os reis vão à guerra, Davi
despachou Joabe, seus servos que estavam com ele, e todo Israel. Eles saquearam o povo de Amon e montaram o cerco em Rabá. Davi, porém, ficou em Jerusalém. Na época da colheita, os reis saem à guerra. Por quê? Ou para saquear a colheita do inimigo, ou para defender a própria colheita. Isso é muito importante, porque o inimigo se levanta em momentos muito pontuais na sua vida. Sempre que você está para receber, para viver algo, um rompimento de bênção, de milagre, o inimigo se levanta para te roubar. E você pode perceber isso. É aquela hora que você fala assim, meu Deus, sempre que eu estou quase lá, né? Quase chegando lá, acontece alguma coisa. Então você pode ver que aí é o ataque do inimigo. Ou você mesmo também condicionado às mesmas formas de agir emocionalmente e fica se auto-sabotando. E aí o diabo aproveita da situação e se mete. Davi, ao invés de ir para a guerra, ficou no palácio. Esse é um problema. Quando Deus te chama para a batalha, você tem que ir para a batalha. E aí, não está na Bíblia, tá? Mas, como dizem alguns, devia estar. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, esse é um ditado popular muito verdadeiro. Davi, ao invés de ir para a guerra, ele ficou no palácio. E aí, certo dia depois do cochilo da tarde, Davi se levantou de sua cama e foi caminhar no terraço do palácio do rei. Do terraço ele viu uma mulher bonita tomando banho. Davi procurou saber quem ela era. E foi dito que ela era Betseba, a filha de Eliam, a esposa de Uriá, o heteu. Então, olha só, Davi, ao invés de ir para a guerra, estava no palácio, deu seu cochilinho, acorda, vai dar uma volta, vê Betseba, bonitona, tomando banho. Aí, é lógico, a coisa não ia prestar. Davi envia mensageiros para que a trouxessem, e ela veio a ele. E ele foi para a cama com ela, porque ela já tinha sido purificada da sua impureza. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e enviou essa mensagem a Davi: estou grávida. O negócio ficou sério. Davi aqui, ele usou da sua autoridade real, quem ela era, para negar um chamado de um rei e para se colocar numa situação ali complicada. É lógico, deve ter também pintado um clima, como o pessoal diz, né? E só que estava tudo errado. Ela engravida e aqui começa o problema. Tem um ditado que diz assim: quem confessa a tentação nunca vai confessar pecado. Quem confessa a tentação nunca vai confessar pecado. Tentação não é pecado, né? Mas tentação também não é você ficar de boa. A questão é, se você se sente tentado, a melhor coisa é confessar isso para alguém. Porque se você confessar a tentação, você não vai precisar confessar pecado. A tentação é esse namoro com o pecado, é essa, sabe, esse envolvimento emocional com o pecado. Ninguém cai do dia para a noite, ninguém cai de uma vez. Então a pessoa vai entrando num processo, só que quando chega nesse ponto, né, eu tinha um conhecido que dizia assim, que tem até um certo momento tem a hora da curva, sabe? Quem é de Brasília sabe, Brasília tem muito retorno, tem as chamadas tesourinhas, né? E é interessante, eu acho que o que diferencia Brasília de muitas outras cidades é que a gente está numa pista, a gente sabe que se a gente errar o caminho, até um certo ponto vai ter um retorno. Então você faz aquele retorno e volta na mesma pista, né? Geralmente em outras cidades você tem que fazer um contorno no quarteirão, algo grande ou talvez num sentido contrário. E na vida também é assim. A vida tem a hora da curva. Tem até um certo momento que você fala, bom, tô indo para o caminho errado. Dá seta e vira.
sabe? Faz o retorno, faz a tesourinha, dá a volta no quarteirão, vai para o outro sentido. Mas Davi deixou passar a hora da curva. Ele concebeu o pecado. Puf. E aí quem fica grávido do pecado vai dar à luz. Né? E aí vai dar à luz as consequências do pecado. Davi, quando decidiu mandar chamar Betseba, ele pensou certamente, bom, eu sou o rei, eu posso. Faço escondido e ninguém vai saber. Então ele faz isso, só que ele não contou com o óbvio. A consequência de uma relação que tinha tudo para engravidar Betseba. É lógico, gente, às vezes as pessoas querem esconder a consequência, porque ela denuncia pecado. A tendência de quem erra é tentar apagar a consequência e não resolver a raiz do problema, a raiz do pecado. Isso é normal. Por quê? Porque o ser humano tem um enorme temor com o renome, né? Com o reconhecimento das pessoas, mas não leva em conta isso quando decide um caminho errado. Davi estava preocupado com a sua reputação, né? Esse é o nome, preocupado com a reputação, mas ele não se preocupou com ela quando tomou a decisão de mandar chamar Betseba e de ter uma relação sexual com ela, né? Sendo ela uma mulher casada. E ele também, né? Aí Davi começa a desenrolar aqui uma trama. Ele começa a desenrolar uma situação. Por quê? Porque ele ainda não... Ele não queria resolver. Ele sabia que ele era alguém que estava ali digno de morte. Então ele pensa, bom, eu vou tramar. Então ele envia uma ordem a Joabe e diz assim, envie-me Urias, o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou a ele, Davi lhe perguntou como Joabe estava passando, como o povo estava se sentindo e como estava indo a guerra. Davi disse a Urias, desça a sua casa e lave seus pés. Urias deixou o palácio do rei acompanhado da comida que lhe foi dada como presente da parte do rei. Urias, porém, dormiu à porta do palácio do rei com todos os servos do seu senhor e não desceu até sua casa. Então, quando contaram a Davi, Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias, você não acabou de chegar de uma jornada? Por que não desceu até sua casa? Urias respondeu a Davi, a arca, Israel e Judá estão em tendas, meu senhor. Joabe e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Deveria eu ir à minha casa para comer e beber? E ir para a cama com a minha esposa? Tão certo como tu vives, não farei uma coisa dessas. A honestidade de Urias diante do pecado de Davi ia gerar a morte dele. Porque Davi, imbuído da autoridade real, do medo causado pelo seu pecado, ele ia trazer consequências de morte para ele. Ele não contava com a honestidade de Urias. Então a honestidade de Urias, a hombridade, a honra. Nós estamos falando de um soldado, de um oficial honrado. Ele pensou na pátria, ele pensou nos amigos, ele pensou em Deus, ele pensou na arca de Deus. Tudo isso pesava na vida dele, isso é honra. Davi, debaixo de uma nuvem de pecado, então ele pensa, vou dar uma segunda chance para esse cara. Convida Urias, então para o outro dia estar com ele. Verso 12 diz assim, fica aqui hoje também, amanhã eu deixarei partir. Então Urias ficou em Jerusalém durante aquele dia e no dia seguinte Davi o convocou, comeu e bebeu com ele e o embebedou.
Ao anoitecer, porém, ele saiu e ficou em sua cama com os servos do seu senhor e não desceu até sua casa. Gente, se ele descesse na casa dele, tivesse intimidade com a sua mulher, Davi estava safo, né? Ele estava bem. Ele dizia, bom, não tem teste de DNA, ninguém vai saber que o filho é meu ou que o filho é dele. Só que não deu certo. Não deu certo. Como diz o ditado, mentira tem perna curta. E aí, a consequência para Urias foi séria. Mas para Davi, muito mais. Davi não só trama até aqui, mas ele trama a morte de Urias. Joabe, aqui verso de número 14. Ao amanhecer, Davi escreveu uma carta a Joabe e o enviou com Urias. Urias estava levando a própria sentença de morte. Na carta ele escreveu para Joabe, né, o responsável do exército, ponha Urias na linha de frente da batalha mais feroz. Então retirem-se para trás dele, de modo que ele seja ferido e morra. Assim, quando Joabe mantinha a cidade sob cerco, ele designou Urias para o lugar onde ele sabia que estavam os defensores mais consistentes. Os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe. Certo número de pessoas caiu, incluindo alguns servos de Davi. Entre os mortos estava Urias, o heteu. O pecado de Davi não trouxe morte só para Urias, trouxe morte para outros servos de Davi. Tudo porque o valente Davi, o corajoso Davi, pecou e teve medo de assumir até então o seu pecado. Joabe enviou uma mensagem a Davi, reportando todas as novidades concernentes à guerra. E ele instruiu o mensageiro: quando você terminar de contar ao rei todas as notícias sobre a guerra, talvez ele fique irado e pergunte a você: por que vocês chegaram tão próximos da cidade para lutar? Não sabiam que eles poderiam atirar de cima dos muros? Vocês não se lembram de que Abimeleque foi ferido por uma mulher que de cima do muro atirou nele uma pedra de moinho, de modo que ele morreu? Por que vocês chegaram tão perto do muro? Se ele disser isso, diga-lhe: teu servo Urias também está morto. Joabe entendeu que Davi estava sentenciando Urias por algum motivo. Por isso, ele falou: avisa isso. Se ele ficar irado, avisa isso. Em outras palavras, ele vai entender por que a gente chegou tão perto. O mensageiro partiu e chegou e contou a Davi tudo o que Joabe tinha ordenado dizer. O mensageiro disse a Davi: os homens nos estavam sobrepujando e vieram até nós no campo aberto. Entretanto, nós os perseguimos por todo o caminho até as entradas dos portões. Os arqueiros atiraram nos seus servos do muro. Alguns dos seus servos estão mortos. Teu servo Urias, o heteu, também está morto. Davi disse ao mensageiro: diga a Joabe: não deixe que esta questão o aflija. A espada devora tanto um lado quanto o outro. Intensifique sua batalha contra a cidade e conquiste-a. Davi, ele tinha então aqui o resultado da sua trama para esconder o seu pecado efetivado. Só que para Deus nada fica encoberto. Existe algo terrível e essa live hoje fala disso, fala de pecado encoberto. Tudo que é trazido à luz pode ser tratado, mas pecado encoberto não está encoberto diante dos olhos de Deus, mas não está apresentado diante de Deus para ser tratado. E aí isso vai apodrecer, isso vai dar problema. Quando a esposa de Urias ouviu que Urias, seu marido, estava morto, ela guardou o luto por seu marido.
quando o luto terminou, Davi deu ordens que ela fosse trazida na casa dele, ao palácio, e ela se tornou sua esposa e teve um filho dele. Adonai, porém, viu que o que Davi tinha feito era mal. Queridos, nossos atos ecoam para a eternidade. Nossas decisões ecoam para a eternidade. Refletem, interagem com o céu. Da mesma forma que as nossas ofertas e a nossa entrega nos representa, as nossas atitudes pecaminosas nos atrapalham. Não vou entrar aqui no capítulo 12 de Samuel, mas eu quero te dizer que Natã, o profeta Natã, ele aparece a Davi e fala com Davi. Ele conta uma história para Davi. E é muito especial porque ele encontrou um meio para alcançar o coração de Davi. Deus, ele procura todos os meios para alcançar o seu coração, para te mostrar realmente aonde você e eu falhamos, mas não como uma acusação, mas como um processo de conquista. Durante toda a nossa vida, a gente está passível de cometer erros. E a questão é, Deus vai falar com a gente, Ele vai levantar pessoas, vai levantar profetas, vai levantar circunstâncias. E a minha pergunta para você é, o que é necessário para que você escute o que Deus está falando com você? Sabe, eu converso com alguns homens de Deus que têm os olhos abertos, que amam o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E nós percebemos coisas. E uma delas é que o corpo de Cristo, em grande parte, se encontra dormente. Dormente. Paulo diz assim, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. E por isso há muitos que dormem. Ele se refere à comunhão da Santa Ceia, mas pelo amor de Jesus, escuta o que eu vou te falar. A gente está dormente muitas vezes porque a gente entende as coisas de maneira sistemática. Primeiro, você entende a igreja de maneira sistemática. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, você entende a igreja como uma parte do corpo. E muitas vezes uma parte do corpo que o líder roubou de Jesus. Sabe, até o começo da minha adolescência, ali nos anos 80, meados dos anos 80, ali, final dos anos 80, a gente não ouvia o seguinte termo, a gente não ouvia um pastor dizer de púlpito, a minha igreja. Não ouvia. Vamos lá, vamos denunciar a idade aí. Vamos lá, você que é crente aí, como eu, há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. A gente não ouvia um pastor falar, porque na minha igreja, meu Deus, a primeira vez que eu ouvi alguém de púlpito, algum pastor dizer, porque na minha igreja não se faz isso, chocava o coração. Por quê? Porque a gente entendia que a igreja era o corpo de Cristo e que a expressão local, a comunidade local, o ministério local era uma parte do corpo de Cristo. Por isso que não era comum pastores falarem a minha igreja. Mas sabe, a verdade é que a partir do momento que os líderes começaram a dizer a minha igreja, eles não estavam se referindo ao seguinte, eu amo a minha família, meu amigo, minha casa. Estão falando de algo que eles passaram a ser donos. E eu quero te dizer uma coisa. Se você é casado, ou se você é noivo, tem uma namorada, o normal é que você não aceite que ninguém dê em cima da sua namorada, da sua mulher. Mexe comigo, mas não mexe com a minha mulher.
Você acha que Jesus vai ficar tranquilo deixando os outros se adonarem da noiva dele? Aí dentro desse conceito, sabe, porque o conceito bíblico, escuta o que eu vou te falar aqui, eu não estou criticando A, B ou C não. Minha função apostólica é muito maior do que a minha função pastoral. A minha função pastoral é cuidar de você, como ovelha. A minha função apostólica é lançar fundamento, dar o start no motor e voltar de vez em quando para ver se está funcionando bem. Então, é assim que funciona. E nesse processo eu vou te esticar, eu vou te lançar, eu vou exortar, eu vou enxergar o que não está funcionando direito e eu vou falar. Aí, pegaram a igreja de Jesus, roubaram para si e registraram no cartório. Não estou falando problema nenhum de ter um CNPJ. A lei exige que nós tenhamos um CNPJ para funcionar. Nosso ministério chama Alus Mundi. Tem um CNPJ no Brasil, tem um registro de comércio em Genebra. Por quê? Legalmente a gente precisa. Só que isso é um fato. A partir do momento que isso vai para um nível, aí dá um problema, tá? É isso aí, pastora Fernanda. O que você está fazendo com a noiva dele? As pessoas chegam para mim e falam assim, porque na tua igreja? Eu falo, não tem igreja. Como assim, Rafael? Não, quem tem igreja é Jesus. Quem tem igreja é Jesus. Eu não tenho igreja. Eu sou igreja. Nós somos igreja. E a quem nós pertencemos? Isso gera uma outra situação, gente. Que talvez você não tenha parado para pensar. E eu nem vou pedir desculpa, tá? Eu vou entrar de sola, já entrei mesmo com as 4 patas no peito, como diz o gaúcho. Tá? Sabe o que acontece? Quando eu me tornei pastor muito jovem. Eu não tinha 20 anos, eu ia completar 20 anos. E eu me dei conta de algumas coisas. Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Bem próximo daquele ano. E depois nos anos seguintes. Sabe o que acontece? Eu me dei conta de uma coisa. Bom, eu cresci numa igreja maravilhosa, abençoada. E como muitas, a gente participava da ceia uma vez por mês. Geralmente no primeiro domingo do mês. É um hábito, não é pecado isso, gente. O problema sabe qual é? É que a gente faz disso um sistema e se prende nesse sistema. Hariukaketa, ha saralahas, shei serelei, larkahalarfa. Fale enquanto é dia, meu filho, pois virá a noite em que ninguém mais poderá ouvir. Uau, derikorovohom. Alerto enquanto é tempo. Uau. É sério isso. Meu Deus do céu, isso é muito sério. Sabe qual é o problema? Não tem problema nenhum em cear no primeiro domingo do mês. O problema é você achar que você não pode cear toda vez que você se encontra em nome de Jesus. Sabe aonde está na Bíblia? Eu li várias vezes. Aonde está na Bíblia que diz que a gente tem que cear uma vez por mês? A questão é, Jesus disse, todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, fazer isso em memória de mim. A gente criou um método, talvez para facilitar, talvez para ajudar, para organizar, para tornar viável, afinal de contas, todo culto uma ceia, ia ficar um pouco difícil, tá bom? O problema é você achar que eu tenho que confessar um pecado porque amanhã é ceia. Entendeu? Aí eu não quero ficar mal, né? Não vou confessar esse pecado aqui porque amanhã eu vou cear, todo mundo vai ver que eu fiquei sentado e os outros ficaram de pé, né? Aí depois, também tinha gente que falou, tô nem aí, não tô bem, não tô sentado. Quem me perguntar, eu digo que eu não tô bem. Não vou tomar hoje não tô legal. Tá bom, pelo menos foi honesto. Mas a questão é, quando o Senhor fala assim, ó, que aquele que come e bebe
indignamente, como para a própria condenação, ele está dizendo o seguinte: essa vida de comunhão, não só naquela ceia, mas a vida de comunhão do corpo, se você fizer isso sem discernir o corpo, isso vai trazer o quê? Morte para você. Então vamos lá, qual é o pecado que te impede de tomar a Santa Ceia? A gente está falando de pecado oculto, da vida um jeitinho, até o profeta chegar diante dele e dizer assim: cara, deixa eu te contar uma história. E eu estou te contando isso para você se perguntar o que vai ser preciso que Deus te fale, que use pessoas, situações ou a própria vida para você perceber o que ele está falando. Deus enviou Natan para Davi e contou uma história para ele, uma história que tocou o coração de Davi. Davi era ex-pastor de ovelhas, certo? Então, o Natan chega para ele e fala assim: cara, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara que tinha muitas ovelhas e outro que só tinha uma. E esse pastor que tinha muitas foi lá e pegou a única ovelha daquele cara. Aí ele tocou nos brios, no coração pastoral de Davi. Davi falou assim: quem é esse cabra safado? E Natan falou: é tu. Urias só tinha a mulher dele, você tinha o que você quisesse. Por que você foi se meter com a mulher dele? Então, tem gente que ainda não entende os sinais que Deus está apontando. Sabe, só um parênteses aqui. Essa semana estão abertas as inscrições para o Manual da Felicidade. Eu estou falando disso porque é uma ferramenta que Deus deu que nos ajuda a mapear essas coisas e te ingressar no processo. E eu queria te falar francamente, eu escrevi o Manual da Felicidade em 2008. Ele nasceu em circunstâncias muito especiais. Eu ministrei ele de púlpito. Não causa o efeito. Não causa o efeito, porque a igreja está adormecida. Quando você se dispõe a vir para o ambiente. Outra coisa, o manual tem 14 anos. Por 12 anos o manual foi gratuito. Foi gratuito. Até as revistas, a gente imprimia os livros, né, as revistinhas do Manual da Felicidade, presenteava quem vinha fazer parte do grupo. Mas eu descobri uma coisa muito séria. As pessoas que não viviam determinados processos não valorizavam o Manual da Felicidade. Quando chegou 2019, 2020 principalmente, a gente entendeu isso. Eu poderia ministrar nas lives aqui todo o Manual da Felicidade, mas eu quero pessoas comprometidas, dispostas a viver o processo para chegar no ambiente propício para receber essa ministração que te projeta dentro de um circuito, junto com outras pessoas. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. E nesse circuito a gente faz um mapeamento de áreas da nossa vida, viu? Então aqui a Marcela, lá da Inglaterra, nossa, Manuel é benção, mudou minha vida. Obrigado, Marcela, que benção. Me lembro assim com muito carinho, né, da Glaucia ministrando na sua sala para você, para o Vitor. Foi muito especial. Então eu estou voltando aqui para a história de Davi, para a história da igreja. Gente, a gente percebe uma igreja dormente. Por quê? Qual o pecado que impede participar da Santa Ceia? Gente, em primeiro lugar, lógico, o pecado não confessado e não abandonado, mas o pecado citado no texto é não discernir o corpo de Cristo. Então, quando você não discerne o que é ser igreja, você está achando que igreja é o espaço local que pertence a fulano, A, B ou C. Sabe, eu era até um tempo atrás contra também essa coisa de ministério de fulano de tal, mas depois eu vi alguns que diferenciavam isso e faziam valer esse negócio. E hoje eu penso assim, é muito melhor botar assim, Igreja do Senhor Jesus, Ministério fulano de tal, né, do que botar a Igreja do fulano. Porque você vê lá na Bíblia assim, o Ministério de Elias. Sabe? Você vê lá o Ministério de Elias. Uau, que interessante. Tinha o Ministério de Elias, mas não tinha a Igreja de Elias. A Bíblia nos fala e nós ensinamos no Manual da Felicidade o ministério comum de todos os santos, o seu ministério comum. Eu tenho um ministério. Eu tenho um ministério comum
Mas eu também tenho o meu ministério apostólico. Agora eu não tenho igreja. Jesus tem igreja. O meu ministério é utilizado para construir, edificar a igreja em mim e em você. Mas eu trabalho para quem? Para o Messias, para o corpo. O corpo trabalha para o corpo. Tem duas coisas que eu falei no meu webinário, e se você perdeu eu vou te dar uma chance. Eu vou te falar aqui. Elaine aqui falando, não canso de dizer, Deus foi muito misericordioso comigo por eu ter me convertido nesse ministério, de ter vivido esse processo do MF. É verdade, você foi uma peça-chave, Elaine, que nos abençoou com a sua vida, com a sua presença, com a sua conversão. Aonde eu vou, eu digo, eu conheço pessoas e uma delas, a Elaine, que se converteu de verdade. Isso é lindo, viu? E eu quero te dizer que existem duas coisas que eu falei no webinário. Uma delas, que você não é modelo para você mesmo. Você cai quando você acha que você é modelo para você mesmo. Davi caiu porque ele pensou, eu sou o rei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso. Você não é modelo para si mesmo. Jesus é o modelo. Agora eu vou te dizer a segunda coisa. O corpo edifica o corpo. O corpo não é modelo para o corpo, a igreja não é modelo para si. Jesus é o modelo da igreja, mas a igreja trabalha para se autoedificar. Agora ela tem que decidir se ela vai usar materiais terrenos ou materiais celestiais. A igreja está dormindo. Está dormindo e muita coisa, gente. O Anel da Felicidade tem um poder de despertamento de um tema de total importância para a sua vida, que é o ministério sacerdotal. Se você não sabe o que é, não é cantar, não é pregar, não é nada disso. Isso é consequência. Então, você tem que correr para descobrir isso. Você pode descobrir isso por conta própria. Pode. Ou você pode vir e participar com a gente. Vai ser maravilhoso. Sabe, a igreja tem dormido porque ela não tem discernido o corpo. Então, primeira coisa, quando ela acha que o corpo pertence a fulano, beltrano e ciclano, eu não aguento, me arrepia o espírito, o cabelo da cabeça. Quando o pastor me liga e fala assim, pois é, tem que reunir os pastores aí para falar o que está acontecendo na sua igreja. Pelo amor de Deus, que politicagem é essa do inferno? A gente tem que se reunir para perguntar qual é o interesse de Jesus, que a gente, como mordomo, trabalhe na edificação da igreja dele. Eu posso dizer como estão os irmãos, como estão os discípulos, como está a comunidade, como estão as pessoas que Deus nos confiou. Sabe, Deus me confiou a responsabilidade de cuidar de algumas pessoas que reconhecem a minha voz pastoral apostólica. Eu não sou dono delas. Eu não sou dono dessas pessoas. Elas são de Cristo. Nós, ao contrário, a Bíblia fala que Deus nos deu para vocês, Deus nos deu apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres para você, ovelha. Se tem alguém aqui que possui alguém, é você. Você pode dizer, meu pastor, meu apóstolo, meu profeta, meu evangelista, meu mestre querido. Por quê? Porque a voz que você reconhece como tal significa que Deus te deu essa pessoa como líder. O texto de Efésios 4 diz, e Deus deu uns para quem? Para você, para realizar algo, personificar algo, e deu para você. Então discernir isso é fundamental para o seu crescimento espiritual. Ah, Rafael, mas você está indo contra? Estou indo contra mesmo. O sistema. Não estou indo contra pessoas, não estou indo contra... Não, eu amo a igreja, eu amo os líderes, eu amo... Gente, que saudade de aglomerar.
de culto poderoso. Agora, eu não suporto essa questão de pastores se adonarem de ovelhas que pertencem a Jesus. Davi se adonou de Betseba e ela pertencia a Urias. Eita, o que eu vou te falar agora pode ser duro, hein? Mas e aí, já estou aqui mesmo. Sabe aquela parábola que o dono da vinha arrendou a vinha? Ele arrendou a vinha para alguns homens e ele falou, depois eu venho cobrar. E ele mandou alguns servos e aqueles caras que arrendaram a vinha mataram os servos. Aí o dono da vinha manda mais servos e eles matam mais servos. Ele pensa assim, vou mandar meu filho, eles vão respeitar meu filho. E aí, sabe, chega o filho e eles matam o filho. Tem monte aí? Quero ir para o monte orar. Eita, Ju, aqui tem montanha. Aqui tem montanha. Viu? Tem que ter coragem de orar no monte. E aí, gente? Como você está discernindo a si mesmo e ao teu irmão em Cristo? Davi precisou de um Natan para chegar para ele dizer, ei, a coisa ficou feia para o teu lado. Sabe, essa dormência do corpo de Cristo, ela afeta o corpo de Cristo. Porque você nem percebe aquilo que é necessário. Você deixa de dar a devida importância, né? Deixa de dar a devida importância para aquilo que é fundamental e que você deveria correr e fazer como a outra parábola que fala do homem, do vendedor e comprador de pérolas. Vendeu tudo o que tinha para comprar pérola de altíssimo valor. Sabe? Por quê? Porque ele entendeu a importância daquilo. Eu creio que hoje essa questão do pecado oculto de Davi nos mostra uma coisa. Davi se isentou da guerra, Davi relaxou no palácio, desejou o indesejável, que era a mulher de Urias, pecou, encobriu o pecado, ainda mandou matar o leal soldado Urias, guerreiro. E depois, as consequências disso foram muito sérias. É lógico, ele casa com Betseba, afinal de contas ela era bonitona. Ele honra aquela situação, honra, mas também ela estava grávida. Ia acabar sujando para ele, né? E aí ele vai lá, traz ela para o palácio, casa com ela. Mas essa criança morre. Depois nasceria Salomão. Mas esse bebê morre. Depois a gente vê consequências drásticas na vida de Davi. Bom, Davi era um homem segundo o coração de Deus, como pode? Tem gente que por não entender isso, cai numa vida de pecado com base bíblica. Né? Ele fala assim, não, Davi pecou e era um homem segundo o coração de Deus, eu também posso. Não tem nada a ver. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus não era o fato dele não ter cometido algo tão terrível assim. Quando a gente olha para Saul cometeu pecado, só até se a gente fosse ficar aqui comparando, se tivesse até comparação, a gente fala, não, o cara nem chegou a esse extremo, né? Mas a diferença é que Davi tinha um coração arrependido. Quando Davi foi confrontado por Natan, quando Davi era confrontado nos seus pecados, sabe o que ele fazia? Ele caía em si, ele se dava conta e ele não se justificava. O que ele fazia? Ele reconhecia, ele se humilhava, ele tinha um coração ensinável. Então, diferente de Saul,
Saul, quando foi confrontado por Samuel, porque ele era populista, o povo estava reclamando que Samuel estava demorando para chegar para oferecer o sacrifício para começar a guerra. Saul foi lá e fez o que não podia. Saul não era sacerdote, mas ele vai lá e faz o sacrifício para agradar a vontade do povo. O Espírito de Deus sai de Saul, porque Saul não tinha um coração arrependido. Agora Davi, ao contrário disso, cometeu pecados muito piores, vamos dizer assim, se é possível a gente fazer esse tipo de comparação. Mas quando ele era confrontado, ele exatamente ia para o lugar que tornava o coração dele um coração segundo o coração de Deus. Coração quebrantado, coração arrependido. Shalom, apóstolo Ricardo Ribeiro, grande abraço. Ó, nós vamos marcar nossa live, aí você é meu convidado, no mês que vem, tá? Vou te mandar mensagem, queridão. Mensagem não só para você, mas para os pastores, apóstolos, queridos que estão aqui na live. Deus abençoe, ministros, né, da casa de Deus. Aqui a Elaine falando, ó, o quanto eu estou encobrindo as áreas da minha vida que ainda não entreguei ao senhorio do Senhor. Pecado não confessado traz morte, mas não entregar todas as áreas da minha vida, Jesus também traz. Que grande verdade, Elaine. Sabe, a gente muitas vezes tem o Senhor Jesus como o nosso Salvador, mas não como o Senhor. Porque o Senhor não é o Senhor, sabe? Mas é sim o dono, o que tem senhorio sobre todas as áreas da minha vida. E aí? Às vezes a gente fala assim, não, Deus, pode entrar, entra aqui, né? Entra na minha casa, né? Mas fica só na sala, não vai no quarto de jogos, não. Aquele quarto que a gente vai lá e joga tudo, né? Não abre esse armário, não, senão vai cair tudo de dentro em cima de você. E isso aí não é ter o Senhor como seu Senhor, com todas as letras maiúsculas. Você tem Ele como seu Salvador, né? Gente, as pessoas têm reduzido Jesus e o Evangelho à filosofia, sabe? A filosofia, a filantropia. Gente, não tem problema nenhum com a filosofia, não tem problema nenhum fazer filantropia. A questão é, Jesus não se reduziu a essas coisas. O Evangelho é o poder de Deus, transformador de tudo. Então não reduz o Evangelho, sabe? Eu me lembro, o pessoal pergunta, onde é que você mora, Pê? Na França ou na Suíça? Gente, esse é um problema, porque eu moro assim, ó. Meu estacionamento é França, meu gramado é na Suíça, não tem glamour nenhum nisso, tá? Tem as questões que eu tenho que lidar, questões legais de 2 países, daí é mais trabalho. Tira da sua cabeça a ideia de glamour. Nada a ver, é igualzinho, mesma coisa aí. É igual você morar lá em Brasília, lá, o cara mora lá, Águas Claras e Arniqueira, tá ali na frente, um do outro, tá? Lá no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento e Ribeira, viu? Então vamos embora. Só que tem uma coisa, por exemplo, aqui na França, né, eu fiz alguns trabalhos seculares, né? E depois que terminaram esses trabalhos, o pessoal me conduziu para fazer algum curso, alguma coisa. Tá bom, eu fui conversar lá com a pessoa do curso e a pessoa... Mentalidade secular, gente. Eu estou falando sério. Vocês não fazem ideia de quanto o Brasil é bênção. De quantas pessoas no Brasil... Você entra na repartição pública, o cara não é nem crente, mas fala, e aí, bênção? E aí, glória? E vai, entendeu? Aqui não, você fala Deus, a pessoa te olha tipo assim, cara, de qual planeta você veio, né? Então eu tentei explicar para a mulher que eu era pastor, que eu era missionário, que eu pregava o evangelho e tal. E ela estava tentando me encaixar no negócio. Entender, para ela me encaixar no processo, sabe? Aí o mais fácil que ela queria me encaixar era no marketing digital ou no coach. Nenhum problema com as duas coisas. Só que eu falei, querida, eu não sou nada disso. Eu até faço um trabalhinho aqui, gosto de quem faz ali, entendeu? A coisa é séria. Né? A coisa é séria.
Olha a Eugênia aqui me zoando. O AP mora no nem Genebra, nem França, né? É verdade, eu tô aqui entre as galáxias, né? Ai, Jesus. Sabe, gente, eu quero terminar essa live orando com você. Eu quero terminar essa live orando com você. Sabe por quê? Pode ser que você tenha pecado oculto na sua vida. Pode ser que você tenha esse quarto escuro da tua alma. Que você fez coisa que você não conta pra ninguém. E que você, por ter decidido, ter feito coisas assim, você ainda teve que criar mais situações para encobrir esse negócio. E tá ficando caro. Tá ficando caro manter isso. Tá custando mais do que o dinheiro. Tá custando mais do que a própria verdade. Tá custando a sua vida. Tá custando a saúde do seu corpo, da sua alma e da sua mente. O tempo não cura. O tempo ajuda o processo se você ingressou num processo de cura. O cara que foi bem tratado de uma ferida, o tempo vai ajudar a cicatrizar a ferida. Agora, o cara que está com um câncer não tratado, o tempo vai curar ele? Não. O tempo vai piorar. Quanto mais tempo passa, menos tempo a pessoa tem. Então, perceba isso. Pecado oculto é você esconder uma semente e jogar terra em cima. Eu vou terminar com uma historinha e vou orar por você. A historinha de dois irmãos que brigaram, sabe? O irmão brigou com a irmã. A irmã era mais nova, enchia a paciência dele. E o que ele fez? Por vingança, ele pegou a bonequinha dela e enterrou no fundo do quintal. Só que ela era uma boneca de pano recheada de grãos. Quando ele enterrou, vem chuva, vem sol, vem chuva, vem sol, vem chuva, vem sol, nasceu uma plantação com cabeça, perna e braço no fundo do quintal. A bonequinha dela floresceu, ela descobriu onde estava. Então, é isso que acontece quando você esconde pecado. Eu quero te ajudar, não quero te ajudar, não quero te prejudicar, não quero pôr um peso maior do que você já está carregando, eu quero te oferecer o alívio. Pai, todo pecado confessado e abandonado é pecado esquecido por Ti. Por isso, Pai, traz agora a memória e traz à tona todo pecado oculto. Ajuda cada um dos meus irmãos aqui, se existem áreas, ó Pai, não confessadas, se existem pecados ocultos. Traz a cura através do reconhecimento, da confissão, da entrega dessas áreas, do abandono no Teu altar. Eu vejo uma taça. Eu vejo uma taça. Ah, o Senhor está me mostrando isso. Não sei o que isso significa para você. Talvez seja uma taça quebrada. Talvez seja um problema no seu casamento. Eu sei que Deus pode fazer na tua vida. Ah, confessa para Ele. E recebe dele o alívio, o consolo e o direcionamento para você restituir quem você roubou da verdade, da confiança, do amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa foi a live do Café com a P de hoje. E eu vou salvar essa live, então você vai lá e faz os 3 Cs, tá? Curte, comenta e compartilha. Se Deus falou contigo, curte. E se Ele falou contigo, não só curte, mas escreve o que Ele falou contigo. Por quê? Porque você fala com as suas palavras aquilo que alguém que não vai assistir a live vai
se identificar com o que você falou. E aí você compartilha. Quando você compartilhar, que a pessoa via o seu testemunho ali embaixo, ela não me conhece, mas ela conhece você. E aí ela vai dizer, uau, que tremendo, deixa eu ver isso aqui. E Deus pode falar com ela. Amém? Segunda coisa, se você deseja semear na nossa vida ministerial, o meu Pix está aqui, meu Pix. Rafael Medeiros Augusto, @gmail.com, ok? Meu e-mail. Você pode, então, semear aí. Obrigado a todos aqueles que têm semeado, que tornam possível esse tempo. Que aqui, e nosso ministério é muito mais do que o Café com AP. Mas o Café com AP é esse tempo dedicado abertamente. Mas tem muito mais que é feito graças à sua semente na nossa vida. Última coisa, no meu link da bio estão abertas as inscrições para o Manual da Felicidade. No Manual da Felicidade a gente aprende como exercer o ministério sacerdotal, contido lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 em diante, que é o que eu chamo do 6º ministério. Ele é tão importante que os 5 ministérios trabalham para ele. Se você não sabe o que isso significa, você está perdendo em autoridade, em unção, em poder. Você está perdendo um protocolo celestial que te alinha com o propósito do Pai e te projeta, te mostrando como as suas limitações podem formar uma plataforma para Deus agir. Amém? Então vai lá no link da minha bio, clica lá e vem para o Manual da Felicidade. Só essa semana as inscrições estão abertas. Semana que vem eu vou cuidar do povo que já está inscrito no manual. Grande beijo para vocês e até amanhã.